O que o milionário sente ao descobrir que o contrato era falsificação de mendiga negra? Lucas sempre foi o rei do seu castelo. Morava em uma mansão grandiosa na zona sul do Rio de Janeiro, cercado de luxo, já acostumado à vida dos milionários. Era um empresário de sucesso, cercado de carros importados e festas extravagantes. Mas tudo desmoronou em um instante. Quando a notícia chegou, a fúria tomou conta dele. O contrato que prometia a herança de sua avó, com um valor que poderia comprar o mundo, não passava de uma farsa. A falsificação era obra de Tânia, uma mulher de rua que ele nunca havia conhecido. Uma mendiga que, ao que tudo indicava, estava comprando sua liberdade com as mentiras dela. Como assim? A mente de Lucas girava enquanto a raiva fervia dentro dele. Ele não suportava a ideia de ser enganado por uma mulher que vivia no chão da cidade, jogada à própria sorte. O que mais ela poderia querer dele? Ele não conseguia imaginar que por trás da vida de miséria havia segredos que fariam sua fundação de riqueza tremer. Decidido a descobrir tudo sobre Tânia, Lucas mergulhou na investigação. Seu coração pulsava rápido ao pensar na raiva que sentia, mas também numa leve curiosidade. O que a mendiga sabia que ele não sabia? Como ela se atreveu a cruzar seu caminho? Ao ouvir as pessoas nas ruas, ele começou a construir um retrato dela em sua mente. A pele escura e carregada de histórias que ele nunca tinha parado para ouvir. Lucas visitou abrigos, conversou com assistentes sociais e, aos poucos, descobriu que Tânia vinha de uma família que havia se cruzado com a dele há anos, muito antes de suas avós vivenciarem aquela era de opulência. A história de sua família era marcada por injustiças e preconceitos que ele nunca aceitaria. Não era só sobre a herança que estava em jogo, mas também sobre um passado que ele preferia ignorar. O aperto no peito aumentava à medida que os fatos se revelavam. Quando finalmente encontrou Tânia, a desconfiança e o desprezo eram palpáveis na atitude dela. A mulher tinha um olhar que penetrava, como se visse através dele. "Você não tem ideia do que eu sei", disse ela, voz firme e grave, ameaçando abalar ainda mais o seu mundo. As palavras dela ecoavam em seus ouvidos, criando uma mistura de medo e raiva. Ele não estava pronto para aceitar o que ela tinha a dizer, mas a curiosidade era insaciável. Ele agarrou o novo contrato que tinha em mãos, seu futuro nas entrelinhas. A decisão pairava no ar. Aceitar a verdade, que poderia mudar tudo, ou continuar vivendo na ilusão de riquezas e conforto. O que Tânia escondia? O que mais havia debaixo das camadas de miséria e segredos? O destino do seu legado e a verdadeira conexão com a mendiga poderiam, em um segundo, desmoronar niilismo construído ao longo da vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas segurava o contrato, sentindo a ansiedade. E o ódio em uma luta constante dentro dele. Tânia, com seus olhos penetrantes, desafiava-o em silêncio, como se já soubesse que a verdade que ele buscava poderia ser uma maldição disfarçada. "O que você sabe que poderia me destruir?" ele questionou, a voz cheia de raiva, mas com um fio de dúvida. "Você não tem ideia", ela respondeu, dando um passo à frente, seu olhar firme. "Você realmente quer saber? Porque ao saber, você não poderá voltar atrás." O coração de Lucas disparou. A sensação de estar à beira de algo enorme o envolvia,
uma tensão estranha misturando-se ao seu desprezo por aquela mulher. Diga logo, ele gritou. Sua frustração fez com que algumas pessoas próximas olhassem, murmurando entre. Sim, o peso da situação parecia agora uma pressão em sua cabeça. Você quer o segredo? Aqui está. Tânia começou, mas antes que pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora interrompeu a conversa. O barulho ecoou na rua, seguido por gritos de pânico. Lucas virou-se instantaneamente, vendo uma nuvem de fumaça densa subindo de um prédio próximo. As pessoas começaram a correr. O caos se instalava. O instinto de sobrevivência tomou conta. Ele puxou Tânia pela mão, buscando um lugar seguro. Vamos! Gritou, arrastando-a em meio à confusão. Mas a expressão dela era algo entre a preocupação e o alívio. Havia um brilho estranho em seus olhos. Deixe-me ir, esse não é o seu lugar, Tânia insistia, enquanto tentava se soltar. Mas Lucas não prestava atenção, preocupado demais em escapar. Eles encontraram abrigo em uma loja, e Lucas se virou, respirando fundo. O que foi aquilo? Ele perguntou, seus olhos se arregalando. Tânia não devia estar tão abalada. Era como se ela já tivesse visto algo parecido antes. Meu Deus, que loucura! Ele continuava. Lucas, Tânia disse, séria. Você precisa entender. Aquilo não foi um acidente. A gravidade na voz dela o fez parar. Por um instante, tudo o que importava era a urgência em suas palavras. Através de você, a verdade está voltando. Seus antepassados, eles têm contas a acertar. E isso tudo é parte de um plano maior. As roupas de Tânia estavam sujas e rasgadas, mas naquele momento ela parecia a única que tinha a firmeza de alguém que já havia enfrentado muito. Você precisa saber, Lucas, a herança que você busca é pesada, não é só dinheiro. As palavras dela caíram como chuva fria sobre ele. Todo o seu mundo de riqueza e festividades começou a se descascar como uma cebola. O que você está dizendo? Que eu não devia querer isso? Que tudo o que eu conheço é uma mentira? Ele perguntou, confuso. Mas o olhar dela era duro, intenso. Sim, e isso é só o começo. Subitamente, o chão sob seus pés tremeu. O barulho do prédio em chamas aumentou, acompanhando a sensação de que tudo dentro dele estava se desmoronando. Corra! Tânia gritou, mas antes que pudessem se mover, uma figura surgiu da fumaça. Era um homem, vestido de modo familiar. O coração de Lucas parou em um instante. Pai? Ele sussurrou. O homem na sua frente, que ele não via há anos, agora se aproximava como um fantasma do passado. A expressão dele estava carregada de uma mistura de raiva e pena. Você não tem ideia do que está acontecendo, Lucas. Tânia era a chave, e agora você finalmente se envolveu com algo que não consegue controlar. A revelação girou sua realidade, lançando-o para um abismo de incertezas. O que estava escondido? O que mais ele não sabia? E por que Tânia estava no centro de tudo isso? A pergunta ecoava em sua mente enquanto o caos do mundo exterior mesclava-se ao tumulto de suas emoções, deixando apenas uma coisa clara. Nada seria como antes. A expressão no rosto de Lucas se transformou em puro medo. O homem à sua frente, que ele achou que estivesse enterrado no passado, o olhava com um ar de desespero e urgência. O nome dele ressoou na mente de Lucas como um eco distante. Pai. A memória das brigas, das despedidas, do silêncio que preenchia a casa após a saída daquele homem voltaram à tona. O que você está fazendo aqui? Ele questionou, a voz tremendo. O pai respirou fundo, enquanto o caos ao redor continuava. Eu só tenho alguns segundos. Precisamos sair daqui. Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar e uma maré de pessoas começou a correr em direção a eles. Lucas sentiu sua mão ser puxada. Tânia.
Ela estava mais perto, com os olhos arregalados. Lucas, você não pode confiar nele. Tânia gritou. Seu olhar estava fixo no pai. Ele é parte do problema. O coração de Lucas batia forte. Todos os sentimentos de desprezo que havia nutrido se chocavam com uma confusão maior. Você não sabe do que está falando, respondeu o pai, seus olhos cheios de uma determinação descontrolada. Aquilo que você descobriu sobre a herança é só a ponta do iceberg. Chega, Lucas gritou. O peso das palavras flotava no ar, criando uma tensão ao seu redor. O tempo parecia desacelerar. Ele estava no centro de uma tempestade, dividido entre duas verdades. Mas antes que pudesse decidir, uma nova explosão estourou. O prédio próximo, envolto em chamas, parecia engolir a cidade. Ele sentiu o calor da fumaça. O pai parecia decidido a puxá-lo para longe. Mas Lucas não conseguia se mover. Por que você nunca voltou? Por que não me disse a verdade sobre tudo isso? Sua voz tremia. A raiva tomava conta dele. Mas havia uma fragilidade por trás de cada palavra. O que eu tinha que contar, Lucas, é muito mais do que você imagina. A verdade sobre os nossos antepassados e o porquê de Tânia estar aqui. O que aconteceu fez parte de um plano, um jogo que você nem sabe que está jogando. Tânia olhou para Lucas e ele percebeu algo diferente em seu olhar. Não era só raiva, era também compaixão. Lucas, ouça, eu fui criada com a sombra da sua família. As decisões deles me afetaram diretamente. Você tem que entender que essa herança é apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda. Ele ficou paralisado. Como assim? As palavras dela soavam como uma melodia estranha em seus ouvidos. Havia uma ligação que ele nunca soube que existia. Uma revelação que paralisava as pernas. O que mais ela estava escondendo? Então tudo se desenrolou rápido. Tânia, repentinamente, olhou para o lado e gritou, "Cuidado!" Lucas sentiu um puxão forte em seu braço, e então tudo escureceu. Um impacto, um estrondo ensurdecedor, e de repente tudo parecia girar em seu redor. Quando a visão voltou, o mundo era diferente. Ele estava caído, com a sensação de que algo tinha sido arrancado dele. O cheiro de fumaça misturado ao sangue o fez perceber que estava coberto de faíscas e dor. Mas mais doloroso ainda foi o olhar de Tânia, agora moldado por uma expressão de desespero. "Você não pode sair assim. O que você fez?" ela disse, enquanto se ajoelhava ao seu lado. O terror em seus olhos crescia ao encarar o que restava de seu pai. Ele jazia no chão, sem vida, um rastro de sangue se espalhando ao redor. O peso da verdade o atingiu, ferozmente. O homem que ele odiara por tanto tempo havia se sacrificado por ele. Lucas se deixou cair. Seu grito ecoava na confusão. O que ele sabia estava desmoronando. O que está acontecendo? Por que ele tinha que morrer? A dor e a raiva se misturavam num emaranhado que ele não conseguia desvendar. Tânia segurou seus ombros. "Nós precisamos descobrir a verdade. Há muito mais em jogo do que pensávamos, e você agora é parte disso. Não podemos parar. Temos que correr antes que o resto venha atrás de nós." Mas a mente de Lucas não parava de girar. Como ele poderia seguir em frente agora? O passado havia se revelado, mas tudo tinha um custo tremendo. E o que mais estava escondido sob as camadas de suas vidas? A resposta parecia escapar, mas uma coisa era clara. Agora ele não tinha escolha, e o jogo apenas começava. Lucas se deixou cair, a mente turva enquanto a dor latejava em seu corpo. A cena diante dele era incompreensível. Seu pai, aquele homem que ele odiara tanto, estava ali, imóvel, manchado de sangue e com a expressão perdida. Tânia estava ao seu lado,
seu olhar repleto de pavor, fazendo com que o coração de Lucas afundasse em um abismo de incertezas. Precisamos ir, ela insistiu, arrastando-o para longe do corpo. A multidão se aglomerava, gritos misturados ao cheiro de fumaça e pânico. Mas Lucas estava paralisado. Por que ele tinha que morrer? O que foi tudo isso? As perguntas fervilhavam em sua mente, criando um nó de confusão. Ele não conseguia discernir o que era real. Lucas, escute! Agora não é a hora de pensar nisso. Tânia exclamou, olhando para as sombras que se moviam na penumbra. O que ele tentou te dizer é crucial. Você não tem ideia do que está por trás de tudo isso. Ela puxou mais um passo, mas ele resistiu. Eu não vou deixar isso assim, Lucas gritou, a raiva fervente dentro dele. Ele era um traidor. Mas naquele momento, um movimento ao lado chamou sua atenção. Ele virou a cabeça e viu uma figura familiar entre a fumaça. Era uma mulher. Seus cabelos longos e desgrenhados flutuavam enquanto ela se aproximava, seu olhar intenso fixo nele. Lucas, meu Deus, você está aqui! A voz dela era familiar. Era Clara, sua antiga namorada, alguém que ele nunca esperou ver novamente. O pânico em sua expressão se misturava à confusão de emoções que dominava Lucas. Você precisa me ouvir. Isso é maior do que você imagina. Clara, o que você está fazendo aqui? Ele se sentia atordoado, preso entre o passado e a calamidade do presente. Tânia observava, a tensão aumentando entre as duas mulheres. Eu não sei como você está envolvida nisso, mas agora precisamos ir, insistiu Tânia. Não, você não entende, Clara disse, a voz cortante de emoção. Meu pai, ele fez parte disso. Eu vim atrás da verdade e o que encontrei mudou tudo. Você não achava que essa herança era sua só porque era neto da dona, certo? Está tudo conectado, Lucas. Tânia tem mais a ver com tudo isso do que você imagina. Como assim? Lucas sentiu sua cabeça girar. A revelação a respeito de sua herança estava ligada a tudo. Mas em que sentido? Tudo parecia um quebra-cabeça que ele não sabia montar. O que mais ele ignorava? Como Tânia poderia estar conectada a tudo aquilo? Um pacto. Um acordo feito há anos. Seu avô e meu pai forçaram a gente a seguir caminhos que não escolhemos. Tânia, ela é a chave para romper isso. A cada dia que passa, o que ele fez, isso volta. Precisamos unir forças. Clara explicou, a voz trêmula, mas determinada. Lucas podia sentir a urgência em suas palavras, mas não conseguia processar. Romper o quê? Que acordo? A confusão em sua voz soava como um grito de desespero. Ele olhou para Tânia, a expressão dela misturando raiva e dor, suas mãos tremendo. Você tem que entender, Lucas. Seu pai não morreu em vão. Ele tentou impedir que a verdade se espalhasse, e essa não era apenas a sua herança. Era uma maldição. Uma maldição não apenas da sua família, mas da minha também, e ela está prestes a se repetir. O queixo de Tânia estava firme, seus olhos cheios de fogo, como se carregasse toda a história em seu olhar. Lucas sentiu uma onda de choque. As palavras explodem como uma bomba em sua mente. A verdade estava lá. Mas o que diabos isso significava? Ele não sabia no que acreditar. O passado parecia ter se entrelaçado em uma rede de traições e perigos que ele jamais imaginara. Nos encontre no antigo casarão. A verdade estará lá. Mas corra. Eles estão vindo. Clara finalizou, o eco de suas palavras sendo tragado pelo barulho da multidão tumultuada. Antes que eles pudessem responder, um grupo de figuras encapuzadas surgiu entre fumaças e escombros. A tensão explodiu como um tiro, e os olhos de Tânia se arregalaram. Lucas, vá, agora! A ordem dela foi clara, mas mais. Do que isso, Lucas sentiu que o tempo se esgotava. Mas enquanto ele hesitava, um novo grito cortou o ar. Uma criança, perdida, chamava fortemente por ajuda.
O olhar de Lucas se cruzou com o de Tânia, e naquele instante ele percebeu que a verdadeira escolha não estava apenas em correr ou ficar. Era uma escolha sobre quem ele realmente se tornaria naquela noite. Poderia se permitir escapar, ou lutaria por algo maior do que suas riquezas e o legado que não sabia carregar. O coração de Lucas bateu forte. O futuro agora estava mais obscuro do que nunca. Ele tinha que decidir. Lucas parou, o coração em frenesi. A gritaria ao redor parecia distante enquanto ele encarava Clara. "Oh, que você sabe sobre Tânia? Por que tudo isso está acontecendo?" Ele perguntou, a voz começando a sair em um sussurro entrecortado. O olhar dela estava elétrico, cheia de emoção. "Eu fui atrás de segredos, Lucas. Segredos que envolvem nossas famílias desde sempre. E a verdade é que Tânia, ela não é apenas uma mendiga", Clara disse, gesticulando freneticamente. "Você precisa acreditar em mim." Antes que pudesse processar as palavras dela, uma onda de sombra se aproximou. O grupo de encapuzados estava se movendo rapidamente, e a urgência na voz de Tânia disparou os instintos de sobrevivência dentro de Lucas. "Precisamos sair daqui!" ele gritou, já puxando Clara para que se afastasse do grupo ameaçador. Mas em meio ao caos, uma voz familiar cortou a confusão. "Lucas, Clara, esperem!" gritou uma figura no meio da fumaça. Era sua sobrinha, Ana, apenas 10 anos, correndo descontroladamente em direção a eles. O mundo parou. O medo atravessou seu corpo. "Ana, não! Não vem aqui!" Lucas gritou. Mas era tarde demais. A criança, cega pelo pânico, tropeçou e caiu nos escombros. O grupo de encapuzados se juntou, seus rostos ocultos. O choque na expressão de Lucas foi palpável. Ele não podia deixá-la sozinha. "Não, Ana!" ele gritou mais uma vez, já correndo em sua direção. O tempo parecia desacelerar. O olhar desesperado da criança o atingiu com força. Quando ele chegou até ela, a mão dele já estava se estendendo. Mas a explosão seguinte fez tudo ao seu redor tremer. A terra vibrou sob seus pés, e uma nuvem de fumaça densa engoliu-os. Lucas e Ana foram lançados para o lado, caindo num emaranhado de destroços, e a visibilidade desapareceu. O barulho em seus ouvidos era ensurdecedor. Quando Lucas emergiu da poeira, o cardíaco pânico tomou conta dele. Ele se livrou das pedras e olhou freneticamente ao seu redor. "Ana!" Ele a chamou, mas não houve resposta. A fumaça ainda cobria tudo. Seu coração pulsava forte na garganta, enquanto ele tentava encontrar a própria sobrinha. Mas o desespero subia como um fogo dentro de seu peito. "Lucas, precisamos ir!" gritou Tânia, puxando-o uma vez mais. Mas ele não podia apenas fugir. "Ana não está aqui." Ele se virou, tenso, e viu Clara apavorada. "Você tinha que ver isso," ela balbuciou. E seu olhar foi direto para a figura dos encapuzados. "É agora ou nunca," ela acrescentou, e ele percebeu que ela também estava apavorada. Enquanto tentavam se recompor, um dos encapuzados se desprendeu do grupo e avançou em direção a eles. A figura começou a tirar o capuz, e o que Lucas viu fez seu coração gelar. Era seu tio, Miguel, o irmão de seu pai. O homem que havia desaparecido anos atrás, o mesmo que sua mãe sempre falava com um tom de desgosto e reprovação. Você está vivo?" Lucas sussurrou, a incredulidade carregada em sua voz. A confusão brotou. "Por que você? Quem são eles?" Miguel olhou fixamente para Lucas, um misto de dor e raiva em seu olhar. "Você precisa saber a verdade sobre sua herança. É muito mais complexo do que situações de raiva, Lucas. Esta maldição, nós estamos todos presos nela. Não dá para escapar. E agora você também está na roda." Antes que pudesse processar, um grupo de encapuzados avançou mais, e Lucas sentiu um frio na barriga. Não era só sobre ele e Tânia.
era sobre toda a sua família. Clara e Tânia estavam paradas, observando em choque. O que era aquela ligação? Como todos estavam conectados? "Corram! Agora!" gritou Tânia, a voz dela cortando a confusão. Mas Lucas não conseguiu se mover. O passado estava diante dele, um diálogo interrompido de dor e responsabilidade. A verdade sobre a herança que ele buscava se tornava um labirinto de segredos obscuros, e a voz de seu tio ecoou na sua mente, uma inevitabilidade. Ele não estava fugindo apenas de homens encapuzados, mas de uma história muito maior. O caos ao redor parecia insignificante diante da revolução interna que crescia dentro dele. Tânia tinha razão. Tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Enquanto o grupo se dispersava, Lucas levantou a mão e gritou loucamente: "Esperem! O que mais vocês escondem de mim?" E foi nesse grito que a verdade se fez ouvir, mas ficou apenas como sussurros ao vento em meio ao tamanho do mistério. O que lhe havia despertado? O que estava à espreita nas sombras do seu passado? Lucas ficou lá, paralisado, esperando uma explicação. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e seu tio Miguel, agora revelado, parecia a única conexão com o passado que ele realmente tinha. "Você, o que está acontecendo?" ele insistiu, o coração batendo aceleradamente. Miguel deu um passo à frente, seu olhar intenso. "Tudo isso é um ciclo, Lucas. Nossos pais fizeram escolhas que mudaram nossas vidas para sempre, e você está no meio disso tudo agora." O tom dele soava quase desesperado. "Acho que não entendo", Lucas respondeu, o nó na garganta crescendo. "Eu sou neto de uma herdeira. Por que isso é um ciclo?" "O quê você quer dizer?" Mas antes que Miguel pudesse responder, uma explosão nova ecoou e o chão tremeu outra vez. "Corra!" Tânia gritou, puxando Lucas para o lado. Mas Miguel permaneceu ali como se estivesse hipnotizado. "Você precisa ir agora. Eles estão aqui." As sombras se aproximavam rapidamente. O grupo encapuzado começava a cercar a área, mas Miguel não se movia. "Se não abrirmos isso, Lucas, eles nunca vão parar. A herança não é só dinheiro, é uma maldição." Ele estava quase gritando, e Lucas podia sentir a essência do desespero nas palavras. "Você tem que fazer uma escolha. Não deixe que a história se repita." "Você é parte disso?" Lucas perguntou, o medo alastrando-se como fogo pela sua mente. E, antes que Miguel pudesse responder, algo chocante aconteceu. O capuz de um dos encapuzados caiu, revelando un rostro que Lucas conocía muy bien. Era sua madre. Ela estaba ali, envuelta en sombras, mas os ojos de él eran los mesmos que él siempre vio reflejados en el espejo. O choque atravesó su cuerpo. "Madre", él gaguejó, a dor subiendo del fondo de su alma. "¿Qué? ¿Cómo você?" Naquele instante, el caos alrededor vio incendio. El mundo se redució a ella, a mujer que lo abandonó. Que siempre estuviera ausente en su vida, estaba bien lá. "Você no debería estar aquí", él gritó. "Lucas, no es lo que você está pensando." Ela respondió con a voz trémula. "Eu vim proteger você, antes que seja tarde demais." "Proteger ou vazar segredos? O que você e meu pai esconderam de mim?" Ele se sentia à beira de um colapso. A mistura de dor e confusão era insuportável. "Não é assim. Todos estão envolvidos. Tânia, ela nunca foi apenas uma mendiga. Supondo que você soubesse sobre seu verdadeiro legado." A verdade em suas palavras o golpeou como uma facada. Tânia olhou para Lucas, agitada. Eu tenho parte da história também. Não sou só um figurante. Suas escolhas impactam a minha vida de um jeito que você não consegue entender." A voz dela estava carregada de emoção, e Lucas não sabia o que fazer. Estava cercado por verdades que o esmagavam.
Como diabos tudo se entrelaçava dessa forma? Eu só queria a herança, o dinheiro que me era devido. Por que tudo isso tem que ser tão complicado? Ele resmungou, a voz soando tão pequena. O passado não estava apenas se revelando, estava desmoronando sua percepção de vida. Porque cada escolha tem consequências, Lucas. Sua mãe respondeu, a confiança falhando em seu olhar. Se você não entender isso, o ciclo continuará a se repetir. E nós não podemos deixar que isso aconteça. E foi apenas nesse momento que tudo ficou mais sombrio. Um brilho prateado surgiu nas mãos de Miguel, como um símbolo guardado por muito tempo. Era uma chave, mas não uma chave qualquer. Era uma chave que Lucas reconheceu de uma antiga foto de família. Lucas, aceite a verdade. Para escapar, você deve compreender sua história. O brilho ofuscante, um relâmpago de luz, iluminou a cena. Tudo ficou em silêncio. Lucas olhou de Miguel para sua mãe, para Tânia. Ali, no meio de uma explosão de emoções e segredos, a chave estava nas mãos dele. Mas a verdadeira razão por trás dela ainda não era clara. E antes que pudesse decidir como usar essa chave, uma ameaça imprevista avançou pelas sombras. Os encapuzados começaram a se mover, suas intenções desconhecidas e ominosas. Rápido, Lucas! Gritou Tânia, um sopro de urgência. A escolha que você fizer agora pode mudar tudo. Ele segurou a chave firmemente, uma peça do quebra-cabeça que ainda não se encaixava, mas o peso dela parecia carregar o destino de todos. O que ele faria? Lucas ficou lá, paralisado, segurando a chave que pesava nas mãos como um fardo. O passado se desenrolava diante dele, enquanto os encapuzados se aproximavam. O coração dele batia no ritmo do caos ao redor, mas ele estava mais focado em entender a verdade que havia sido escondida. Cada palavra que saía da boca de sua mãe carregava o peso de anos de silêncio. Você não pode me dizer que estiveram envolvidos nisso tudo, Lucas sussurrou, a incredulidade quase sufocando-o. A revelação sobre a maldição, sobre como tudo estava interligado, deixava sua cabeça girando. Miguel, o tio que ele nunca esperou ver, estava a poucos passos, e seus olhos refletiam um mix de dor e compreensão. Lucas, escute, se você não tomar a decisão certa agora... Miguel começou, mas a voz dele foi cortada por um grito de Clara. Corram! Gritou ela, apontando para a direção oposta. Antes que pudessem reagir, um dos encapuzados avançou, e o coração de Lucas disparou. Ele não podia encarar mais uma perda. Não agora. Tânia puxou Lucas pela mão, enquanto Miguel gritava para sair dali. Mas o que mais poderia acontecer? O chão parecia tremer sob seus pés. O ar estava pesado e o cheiro a queimava tudo ao redor. Então, de repente, outro encapuzado se adiantou, e algo no seu olhar fez Lucas hesitar. Havia um brilho familiar, uma conexão que ele não conseguia identificar. Lucas, a figura murmurou, seu tom quase suave, e as sombras se afastaram apenas o suficiente para que Lucas visse o rosto. Era sua irmã? Ariana? O desespero tomou conta dele. Ele não sabia que tinha uma irmã. O que você está fazendo aqui? Eu vim para alertar você sobre a verdade. Todas as histórias que você ouviu sobre nossa família, elas estão erradas. Nem tudo que você pensa que sabe é real. A voz dela estava cheia de emoção. E Lucas tentou entender, enquanto as peças do quebra-cabeça giravam em sua mente. O caos ao redor parecia perder intensidade e se afastar um pouco. Mas a imagem dela, tão familiar e ao mesmo tempo estranha, o fez tremer. Como assim? Eu não posso acreditar que você exista e esteja aqui agora. É justamente isso. Não temos tempo para discutir. Você precisa saber que o que seu pai e Miguel sempre esconderam de você era uma verdade devastadora. E nossa mãe,
ela não é a única que tem segredos. Lucas mal podia respirar. A nova revelação sobre a irmã dissipou toda a raiva acumulada. Sobre o que você está falando? Que segredos? Mas antes que Ariana pudesse responder, uma bomba explodiu atrás deles. As chamas subiram e gritos ecoaram nas ruas. O grupo encapuzado avançou entre as chamas, determinados e ameaçadores. Não podemos ficar aqui. Vamos, disse Tânia, puxando Lucas e Ariana com força. É tudo surreal, Lucas pensou. Tinha uma irmã e havia uma força que se arrastava para atingirem eles em meio às chamas. Ele olhou para Tânia. Ela parecia decidida, mas havia algo mais profundo em seu olhar. Ele sentiu que havia mais histórias a serem contadas. O campo de batalha que era a vida deles agora girava em torno de segredos e revelações. Os três começaram a correr, mas Lucas continuava se perguntando. O que mais estava escondido? O peso do que saberia e o que ainda não sabia o seguiu como uma sombra. Ariana, com lágrimas nos olhos, gritou em meio ao caos. Lucas, você precisa decidir. O que você busca? A herança ou a verdade? A pergunta reverberou em sua mente. E ali, enquanto o mundo ao redor desmoronava, algo dentro dele se acendeu. A chama da dúvida e do medo se misturava à ideia de que tudo o que ele acreditara até então estava prestes a mudar. Ele não sabia o que escolher, mas no fundo alguém tinha que decidir. Porque agora, mais do que nunca, o verdadeiro jogo estava prestes a começar. E a resposta poderia significar a vida ou a morte. Não só dele, mas de todos ao seu redor. O que viria a seguir era uma incógnita traiçoeira, uma verdadeira ruína no horizonte. Lucas estava paralisado, segurando a chave que pesava nas mãos como um fardo. Olhou fixamente para sua mãe. A confusão se misturava com a raiva e a dor. O que havia atrás de todas aquelas revelações? O que mais estavam escondendo? Lucas, você precisa confiar em mim. Eu fui forçada a fazer coisas que você não pode imaginar, disse sua mãe, a voz trêmula, como se quisesse quebrar as barreiras entre eles. Mas ele não podia simplesmente ignorar tudo o que havia vivido até aquele momento. Ariana, ainda ofegante, olhava de volta. Sua expressão era uma mistura de medo e urgência. Você precisa entender que não estamos sozinhos nisso. Não somos apenas peões. Essa herança é um jogo muito maior e você é o jogador principal. O caos ao redor deles parecia intensificar. Os encapuzados estavam cada vez mais perto. Vamos, corra! Tânia gritou, puxando Lucas pela mão, mas ele hesitava. A revelação sobre sua irmã havia mudado tudo. Que segredos haviam sido enterrados? Mas então, antes que pudesse reagir, uma sombra assombrou o grupo. Um dos encapuzados deu um passo à frente e Lucas ficou paralisado ao reconhecer o rosto sob o capuz. Era seu primo, Henrique. A dúvida e a traição cortaram como uma faca. Henrique, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, o coração na boca. A expressão de Henrique era séria, mas havia uma cintilação nos olhos que o deixava inquieto. Desculpe, primão, mas você não deveria estar aqui. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. E o que exatamente é isso? Por que você está ao lado deles? Lucas sentiu a raiva queimar em seu peito. A arena de mistérios e mentiras. Ele não sabia mais em quem confiar. Henrique olhou para Tânia e as outras mulheres antes de se aproximar, com a voz baixa e firme. A verdade é mais complicada do que você pensa. A maldição da sua família se estende além do dinheiro. O que acontecendo agora é só o começo. Você precisa entender que há algo maior em jogo. Muito maior do que nós. Lucas sentiu um frio na espinha. Seu olhar fixo na figura que antes considerava familiar. O que você quer dizer com isso? Essa não era a herança. Dos sonhos que todos falavam.
Ele disparou, a voz cheia de desespero. Assim que terminou a frase, uma das figuras encapuzadas fez ouvido de seu nome. Lucas, nunca se esqueça do nosso pacto! Gritou. A voz era rasgada e ecoou no ar. O coração de Lucas disparou. Que pacto? O que estavam escondendo dele? Não houve tempo para mais perguntas. Tânia puxou Lucas para correr, mas um estrondo ecoou e o chão tremeu sob os pés deles. Uma parede de chamas surgiu atrás, como um dragão voraz. Vamos, precisamos escapar agora, ela gritou, o pânico transparecendo na voz. Mas antes que pudessem se mover, uma nova explosão aconteceu e a fumaça densa tomou conta do local. O caótico cenário virou um pesadelo. Tânia foi empurrada para o lado e Lucas gritou seu nome ao ver a figura de Henrique se virar. E o olhar dele estava distante. Uma revelação sinistra atravessou a mente de Lucas. Henrique, você fez isso! Ele gritou, o choque percorrendo seu corpo. E naquele instante, uma certeza aterradora tomou conta dele. O verdadeiro traidor entre eles não era apenas sua mãe ou Miguel. A carne de seu sangue, aquele que ele considerara um aliado, agora se revelava como o executor de toda a trama. O olhar de Henrique era vazio, como se reconhecesse que tudo que amava estava prestes a ser destruído. Você não entende. Eu tive que fazer isso para proteger todos. Henrique sussurrou, mas Lucas não acreditava mais nele. Com os olhos cheios de lágrimas, ele viu a traição e o medo. Você nos colocou em risco. E quando ele tentou se mover em direção a Tânia, Henrique fez uma afirmação que disparou um gelado em sua espinha. Você não pode escapar do destino, Lucas. A maldição já começou e você está no centro dela. Foi aí que tudo escureceu. A fumaça envolveu o lugar e as silhuetas se misturaram ao caos. O que você quis dizer com isso? Lucas gritou, erguido em meio à confusão. Antes que pudesse entender, uma nova explosão tomou conta do espaço, e a última coisa que sentiu foi a mão de Tânia escorregar da sua. A escuridão o acolheu e ele não sabia se aquilo era o fim ou apenas o começo de algo muito, muito mais sombrio. A pergunta ardia na mente. Qual era a verdadeira natureza da maldição? E quem mais, além dele, estava destinado a sofrer as consequências? Lucas estava perdido na escuridão. A última coisa que lembrava era o toque da mão de Tânia deslizando da sua, e o barulho ensurdecedor da explosão. Agora, tudo estava quieto. Ele abriu os olhos lentamente, um misto de confusão e dor atravessando seu corpo. A fumaça ainda pairava no ar, mas a cena era diferente. As sombras dançavam, formando figuras que pareciam morrer e renascer a cada segundo. Lucas, você está bem? Uma voz familiar ecoou. Em seus ouvidos. Era Tânia, mas havia algo diferente. Ao olhar para ela, suas feições estavam distorcidas, como se ela estivesse lutando para se manter, mas não era o que o preocupava. O olhar que ela tinha era intenso, quase assustador. Onde estamos? Ele tentava se levantar, mas sua cabeça girava com a intensidade do caos ainda presente. Ele a viu segurando a chave brilhante, aquela que Miguel havia mencionado. Tânia, o que está acontecendo? O que você sabe? Ela hesitou, e isso o deixou inquieto. Antes de tudo isso, há algo que preciso te contar. A voz dela estava carregada de uma emoção densa, como se estivesse prestes a desabar. Lucas, você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. Um frio percorreu a espinha dele. Por quê? O que você está escondendo? A raiva começava a borbulhar, uma mistura de confusão e desconfiança. Mas antes que ela pudesse responder, um violento tremor abalou o chão. Uma luz brilhante irrompeu da direção de onde eles vieram. Lucas olhou, e sua visão clareou por um segundo, revelando o que parecia ser uma passagem. Antes que pudesse processar,
uma sombra se projetou no meio do brilho, e uma figura surgiu. Então você finalmente acordou, Lucas. A voz era rouca, mas familiar. Quando a luz se ajustou, Lucas ficou em choque. Era seu pai, mas não como ele se lembrava. Ele parecia mais velho, com uma expressão dura, mas em seus olhos havia uma espécie de tristeza profunda. Você não sabe o que começou, o que despertou. Pai, como você? O choque o paralisou. O homem que ele havia considerado perdido estava bem ali, enfurnado em meio à luz e fumaça. Uma possibilidade isolada de esperança despontou, mas logo foi apagada pela realidade do momento. O que você quer dizer com o que despertou? Você não percebe, Lucas? A chave não é apenas um objeto, ela é um símbolo. Um símbolo de nossa linhagem. Aquilo que você possui atrai os perigos inatos da nossa história, e aqueles que você chamou de família não são aliados. A intensidade nas palavras de seu pai reverberou. Agora você é o alvo. A angústia tomou conta dele. As revelações repercutiam em sua mente como um eco sinistro, levando-o a questionar tudo o que sabia. Meu pai, você? Ele lutava para se concentrar, a imagem de Henrique assombrando sua visão. O que você está dizendo? Como eu sou o alvo? Porque ele está vindo para você, e ele não está sozinho. O olhar do pai o penetrava com a força de um trovão. A herança que você procura não trará riqueza, Lucas. Ela é o catalisador para uma guerra antiga. E você está no meio dela. Então tudo ficou mais intenso. Uma explosão de luz e ruído varreu o espaço, e Lucas sentiu seu coração disparar. Olhando para Tânia, ela tinha a mão na chave. Como se estivesse protegendo algo, mas o medo nos olhos dela era inegável. O que significa tudo isso para nós? Ele gritou, a impetuosidade governando suas palavras. Mas a resposta que ele nunca esperava veio. Tânia deu um passo à frente, e sua expressão mudou. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou sua verdadeira irmã, Lucas. A herança que você busca é nossa, não apenas sua. E tudo isso é apenas o início. O queixo de Lucas caiu. As palavras de Tânia cortaram como uma lâmina. Sua mente girava em torno da nova realidade. Não só havia uma maldição, mas uma conexão que ele jamais poderia imaginar. Que mais haviam escondido dele? O que isso significava para sua família? Antes que pudesse formular uma resposta, o chão novamente vibrou. Corra! A voz do pai ecoou. Mas Lucas estava paralisado, tentando processar a onda de informações que surpreendia seu eu. E enquanto um grupo de encapuzados avançava, Lucas percebeu que a única coisa que sabia estava desmoronando. Ele olhou para Tânia, então para seu pai, percebendo que todas as ligações estavam ligadas ao ciclo que os mantinha prisioneiros. A revelação era devastadora, e o destino deles agora estava entrelaçado na mesma teia. As linhas da história foram desenhadas de um jeito que Lucas nunca poderia ter sonhado, e ele sabia que mesmo que escapassem desse momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Que mais aguardava por ele nos segredos ainda não revelados. E agora, quem verdadeiramente eram seus aliados? Lucas olhou nos olhos de Tânia, chocando-se com a revelação. Irmã? A palavra saiu como um sussurro, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. As chamas dançavam, mas a verdade ardia com intensidade ainda maior. Sua mente girava, mas havia algo maior em jogo. O que você está dizendo? Como é possível? Ele podia sentir a adrenalina subindo, o coração batendo como um tambor frenético em seu peito. Precisamos sair daqui, agora! Tânia gritou,
levando Lucas e Ariana em direção à saída. Mas os encapuzados estavam mais próximos do que nunca. O pai de Lucas, sem fôlego, gritou: "A verdade precisa ser revelada antes que seja tarde demais." "Como? Você pode pedir isso enquanto lutamos pela nossa vida?" Lucas retrucou, a raiva explodindo. Ali estava ele, preso entre a revelação de uma nova conexão e a iminente destruição. É a única maneira de quebrar o ciclo. Quando a verdade for revelada, a maldição perderá seu poder. Agora, vamos! Miguel, seu pai, ajudou a abrir um caminho no meio do fogo. A passagem era estreita, mas a esperança de liberdade os empurrava adiante. Enquanto corriam, o caos da explosão reverberava nos ouvidos de Lucas. Ele mal conseguia acompanhar tudo. Tinha uma irmã, uma verdade avassaladora e um grupo de encapuzados atrás deles. O peso da garra do destino parecia querer arrastá-lo de volta. "Você tem que decidir, Lucas. O que é mais importante? A herança ou a verdade?" Tânia bradou, os olhos fervilhantes. "Eu não sei", ele gritou, a frustração fazendo suas mãos tremerem. O que mais poderia descobrir? O que esses segredos significavam? Então, ao se espremerem por uma porta entreaberta, a luz do dia se infiltrou, iluminando o caminho à frente. Mas não estavam sós. Nas sombras, Lucas avistou uma figura bem conhecida. Era Henrique, agora com o capuz para trás, a expressão carregando temor e tristeza. "Desculpem, eu não quis que isso acontecesse", disse ele, a voz carregada de arrependimento. "Henrique, o que você está fazendo aqui?" Lucas exigiu, o medo se transformando em raiva. "Você está do lado deles." "Não, eu não sou um traidor. Eu lutei para proteger a verdade para você. É tudo complicado. Se você não entender, não haverá salvação." A expressão de Henrique era sincera, mas Lucas hesitou. "De que verdade você está falando?" Ele questionou, incapaz de se controlar. O tempo estava se esgotando. Havia um pacto, uma escolha que desembocou em consequências para todos nós. Mas agora nós podemos quebrá-lo. Juntos. Henrique estendeu a mão, um apelo sincero nos olhos. A pulseira de Lucas, a chave para tudo, queimava em seu bolso. E ele soube naquele momento que a herança não se resumia a bens materiais. Era sobre o legado, que decidiria se seus laços familiares seriam um fardo ou um prêmio. A pressão nas costas aumentava. Tânia e Ariana tomaram frente, mas Lucas hesitou. O grupo deles estava se juntando, e os encapuzados começavam a cercá-los novamente. "A decisão precisa ser sua, Lucas", Miguel gritou. Com um último olhar para seus aliados, Lucas posicionou sua mão na chave. "Então, vamos encarar a verdade de frente." À medida que as últimas palavras escapavam de seus lábios, ele girou a chave, e um brilho ofuscante preencheu a sala, dispersando as sombras ao redor. Um rugido ressoou. Uma onda de energia enviando os encapuzados para trás. Ele sentiu a conexão, o poder da verdade, da escolha, ancorando-se em seu coração. E assim, o que havia começado como um jogo de poder e herança se transformou numa busca por identidade, conexão e liberdade. O passado finalmente fazia sentido, mas o futuro ainda estava envolto em mistério. Amigos, essa história chegou ao fim, mas a jornada não termina aqui. Então, se você quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer mais histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!